cada vez que eu consigo fazer o trabalho de me afastar, de perceber a minha imaturidade emocional, perceber que não sou eu, que é a minha criança de 7 anos do passado lidando com o meu filho de 7 anos do presente, cada vez que eu consigo acolher, né, o meu filho, cada vez que eu saio de cena, ao invés de gritar e de usar a força, porque pra mim essa é a minha tendência, cada um tem uma tendência de parentalidade diferente, então pra você talvez a sua tendência quando você fica sem recurso seja deixar pra lá e agir de maneira permissiva. A minha tendência é usar a força e falar, vai sim, porque eu tô mandando. Então cada vez que eu consigo fazer isso, que eu me afasto e depois retorno de maneira positiva, cada vez que eu acolho meu filho, ao invés de deixar a minha criança lá interior assumir a situação, eu curo cada vez mais essas minhas feridas, eu entendo cada vez mais, eu trago cada vez mais isso pra luz, porque todos nós temos essas sombras, e se você acha que a gente fala demais disso, de criança interior, eu tô perfeita, eu tô muito bem emocionalmente, eu não preciso falar da minha criança interior, eu até trouxe um trecho desse livro da Elisama, que fez muito sentido pra mim, eu acho que vai fazer pra vocês, principalmente pra você que acha que assim, não tem que acessar a criança interior. Vamos falar um pouquinho do que isso representa na nossa sociedade, no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão identificar, se não vocês mesmas, alguém. Estudar a infância me fez enxergar a criança que ainda existe dentro de todos ao meu redor. A criança magoada que se escondia quando os pais gritavam e brigavam e que segue se escondendo e deixando de se manifestar nos conflitos que vivencia na idade adulta. A criança que não recebia a atenção positiva dos pais, salvo quando adoecia, e que segue com o padrão de adoecimento e vitimismo para ser enxergada e amada nos relacionamentos que mais preza. A criança que tinha medo do abandono e hoje abandona para não correr o risco de vivenciar a dor de ser deixada. A criança que aprendeu que quando a mamãe grita, ela está demonstrando amor e segue buscando relações permeadas de gritos e brigas, porque é a única forma que conhece de se relacionar. A criança que teve de obedecer cegamente aos pais e agora, com a carapaça de adulto, se tornou inflexível e só aceita as coisas à sua maneira. A criança que fazia de tudo para deixar mamãe e papai felizes e segue se anulando em todas as relações para que os outros fiquem felizes, mesmo que isso custe a sua própria felicidade. Seguimos agindo como crianças magoadas, deixando que as nossas feridas falem mais alto do que a nossa voz. E é exatamente isso. A infância não passa. A infância não passa. A gente pode até não acessar essa criança interior, mas em alguns comportamentos que a gente tem, né, alguns comportamentos que a gente tem enquanto adulto, de aceitar algumas coisas que a gente não devia, ou a dificuldade de falar não, ou a dificuldade de buscar a nossa felicidade, tem um pouco da nossa criança interior lá. Então a gente tem que saber isso, que não vai passar, a infância não passou pra gente, a infância não vai passar pros nossos filhos, e esse é o problema, que é quando a gente não olha pra dentro dessa maneira, né? Quando a gente não olha, não acessa a criança interior, a gente pode seguir a vida inteira educando os filhos sem achar que precisa acessar essas dores, mas quando a gente não faz isso, a gente continua agindo como criança, a gente não age como adulto, a gente continua agindo nessa posição de reatividade, de mágoa, de explosão, de falta de recurso, e se a gente não age como adultos, a gente não deixa a criança agir como criança, a gente precisa agir como adulto no sentido de controle da emoção para que a criança fique livre para agir como criança. Aí a criança só consegue agir como criança se a gente realmente assume esse papel de adulto. E o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente não tá acessando isso e querendo assumir o nosso papel de adulto dentro da situação, a gente espera que a criança faça esse papel de adulto. Ah, não é verdade, eu não quero não. A gente quer sim, a gente quer que a criança lide bem com a raiva, a gente quer que a criança expresse a frustração de maneira calma e adequada. Caso contrário, se a criança chora, se a criança desafia ou se a criança faz birra, aí eu me descontrolo. Então, a gente quer que a criança haja de maneira calma para que a gente não perca o controle. A gente, sabe, percebe que a gente tenta colocar
a criança num lugar que não cabe para ela. A gente deixa toda a nossa responsabilidade emocional de adulto na mão de criança que está aprendendo, das crianças que acabaram de chegar aqui. Como que eu posso falar que o meu filho tem que se comportar bem? Meu filho de 7 anos, ele tem que lidar bem com as emoções, porque se ele se descontrola, eu que tenho 28 me descontrolo. Eu não posso jogar essa responsabilidade na mão dele. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade pelas minhas próprias emoções é só minha.